Sejam muito bem-vindas à aula 2 deste mini curso e hoje nós vamos aprender como conhecer bem o nosso adversário. Já pega aí na sua mão o seu diário e abre lá no segundo conteúdo que diz exatamente aqui, ó, conhecendo o adversário. Eu quero conversar com vocês, aprofundar mais um pouquinho. Eu quero aprofundar mais um pouquinho com vocês sobre o contexto histórico que estava acontecendo na vida das nossas duas personagens principais e o quanto isso pode sim refletir nas nossas vidas. Então, vamos lá ler o trecho de Juízes 4, do 1 ao 3, que diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude, e vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Então aqui, ó, sobre conhecer o adversário, o exército do rei Jabim tinha carros de guerra imbatíveis e era a tecnologia militar da época. Aqui do lado tem escrito aqui dados. Nesses dados aqui tem assim, ó, o rei era Jabim, o capitão do exército, Císera, a estratégia deles eram os carros de ferro, a forma da opressão violenta e a duração dessa opressão 20 anos. Meninas, conhecer contra quem você está lutando é fundamental para que você possa traçar as suas estratégias de batalha. Ninguém usa, por exemplo, ninguém usa arco e flecha contra alguém que vem com você com uma metralhadora. Isso aí vai ser totalmente fora de cogitação. Ou ninguém usa, ou por exemplo, se eu sei que vão me atacar com lanças e espadas, eu uso um escudo. Então essas lógicas de estratégias de batalha, nós também precisamos ter. Claramente, gente, que nós não lutamos contra a carne e nem contra o sangue, como diz lá no livro de Efésios, né? A nossa luta é uma luta espiritual. Lembra que eu falei que nós não somos daqui? Então, se nós não somos deste mundo, as nossas guerras também não são deste mundo. E as nossas estratégias de batalha é que não são mesmo. Então, eu já começo pedindo essa aula que vocês façam um exercício, que é responder todos esses dados que tem aqui ao lado, ó, mas preenchendo como são as suas batalhas. E o que que acontece? Aqui tem assim, contra quem você está lutando? Você vai escrever. Gente, situações, não são pessoas, coloque isso na sua mente, tá? Qual a estratégia que essa situação está usando para te deixar abatida ou para te amedrontar? Aqui eu respondi carro de ferro. Você vai responder de que forma isso tem atingido você, né? Aí aqui tem dizendo, como é essa opressão? Aqui era uma opressão violenta. A Bíblia dizia que era uma opressão violenta. E aí você vai dizer como é a sua opressão. Leve, vamos dizer, eu tô tranquila, eu sei que eu tô nessa batalha, mas eu tô até tranquila. Ou você vai dizer assim, eu sei que eu tô vivendo essa batalha espiritual na minha vida. E as hostes espirituais do mal estão me oprimindo de uma forma muito violenta. Aí você vai escrever. E a duração desta batalha. Aqui a Bíblia diz que durou 20 anos essa opressão, né, do rei Jabim contra o povo de Israel. Quando você escreve isso, quando você faz, né, tem todos esses dados, você consegue ter a noção de como será a sua estratégia de ataque e de defesa. É por isso que a gente não pode, assim, generalizar as coisas.
a gente precisa saber exatamente qual a batalha que nós estamos pleiteando. Então, aqui embaixo, nesse outro quadradinho aqui, ó, deixa eu diminuir a luz para vocês verem. Dá para ver melhor, né? Ó, não tão nítido, mas dá para ver. Em que áreas da sua vida estão os seus maiores adversários? Aí aqui eu elenquei algumas coisas. Maternidade, profissional, depressão, vícios, doenças, ansiedade, passado e casamento. Olha só, eu coloquei aqui maternidade e casamento porque são os campeões em estimativa, né, das lutas que as mulheres elas vêm enfrentando. É sobre o seu lado mãe com os seus filhos, né, a sua maternidade ou o seu casamento. E aí você vai marcar um X. Pode ser mais de uma situação que você esteja enfrentando. Aqui tem a vida profissional. De repente você está vivendo uma opressão na sua vida profissional, você não consegue romper, ou tem situações que têm gerado em você um conflito ou uma sensação de incapacidade. Aqui tem o seu passado, questões do passado que você não consegue cortar pela raiz e você vem arrastando até o seu presente. E se você não colocar um fim, você vai arrastar até o seu futuro. Mas eu tenho certeza que em nome de Jesus, depois dessa aula, o seu passado você vai deixar para trás. Depressão, uma doença que tem alcançado muitas pessoas, principalmente nesses últimos 2 anos em que nós temos vivido essa situação de pandemia mundial. Então, se não é pela própria doença, é pela possibilidade de ter a doença ou sobre todos os outros fatores que ela desencadeou. Crise financeira, crise emocional, entre tantas situações que a gente se viu vivenciando nesses últimos 2 anos. Que tem algum tipo de vício, caso você tenha algum tipo de vício, e doenças, se você sofre de uma enfermidade há muitos anos, se você convive com essa enfermidade há muitos anos, de que forma ela vai te oprimir. Então, se você marcar mais de uma coisa aqui, você vai escrever a mesma coisa que você viu aqui nesses dados. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma batalha no meu casamento. Então, vou escrever aqui casamento e contra... Gente, contra quem você não pode dizer o seu esposo, tá? Pelo amor de Deus. Lógico que a primeira coisa que a gente vê na nossa mente, quando a gente tá com problema no casamento, o errado não é a gente, né? Não somos nós mulheres, mas sempre são os nossos maridos. Então, você não vai colocar o seu marido, mas você vai colocar assim, problema no casamento. De que forma? Quais são as situações que isso tem ocorrido? E aqui vem aqui, ó, a estratégia com que isso te oprime. Por exemplo, se eu estou com problema no meu casamento e eu tenho dificuldades em ter, como que eu posso dizer, concordância. Se eu levo um problema no meu casamento e eu tenho dificuldades em ter concordância com o meu esposo acerca de determinados temas, a gente não concorda, a gente sempre, um é A e o outro é B. Eu tenho problemas com isso, então você vai escrever isso aqui. De que forma isso te oprime? Olha, isso me deixa muito triste, isso me deixa muito chateada, isso me deixa muito magoada. Eu choro, eu fico com crises de ansiedade, eu fico com raiva da pessoa, eu falo que eu não devo. Você vai escrever aí de que forma que isso te oprime. E quanto tempo isso dura? Olha, isso começou a acontecer de 1 ano para cá, ou isso acontece desde o início do meu casamento, é isso que você vai preencher. Ou se você tem problemas com o seu passado, você vai escrever assim, passado. O que é que o teu passado te produz em você, que você se sente o tempo todo numa constante guerra? Aí você vai dizer, aquela situação que eu vivenciei no passado, que me deixou assim, assim, assim antes, hoje acontece na minha mente e vem me aprisionando e eu me sinto dessa forma. E aqui você vai escrever como é que você se sente. Aquela situação do passado, eu me sinto triste, eu me sinto incapaz, eu me sinto temerosa, eu me sinto envergonhada. E a duração com que isso vem acontecendo. Isso já acontece há 5, 6, 10 anos, enfim, não sei. Para todos os adversários que você tiver, você vai escrever, você vai fazer. Esta análise é fundamental para você saber que estratégias você tem que usar.
Porque, como eu falei, a gente não pode ir com um escudo simples de ferro contra alguém que nos ataca com uma metralhadora, né? No máximo, a gente precisa ter, no mínimo, na verdade, né? No mínimo, a gente precisa ter um escudo, o escudo blindado. Porque aí sim vai causar efeito. Mas se não, nós seremos abatidas no primeiro ataque do inimigo. Então, olha só. Aqui tem um trechinho para você que diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, eu quero aproveitar esse trecho de 1 João 4,4 para te encorajar aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Olha, você é uma mulher de Deus, então você já venceu. Maior é o que está em você do que está no mundo. Só com essa palavra, você já precisa se sentir encorajada e disposta a lutar as suas batalhas, sabendo que a vitória é garantida. Amém? Agora deixa eu te dizer o que não te contaram. A duração, de quanto vai durar essa batalha e de que forma você vai ter que se posicionar. E é exatamente isso que nós queremos estudar neste mini curso. Então, aqui eu fiz uma perguntinha: o que te oprime, de que maneira e por quanto tempo? E é exatamente ela que você vai responder. Ah, pastora, mas essas linhazinhas aqui estão poucos para a situação que eu tenho enfrentado. Você vira aqui a página, gente, tem uma página em branco, dá para você preencher totalmente. Dá para você elencar quem são os seus adversários. Deixa eu te lembrar só uma coisa. O seu adversário não são as coisas materiais em si, não são as coisas em si, mas é a forma com que o inimigo usa essas coisas para desestabilizar você. É a maneira como ele pega certas situações e consegue mexer com o seu emocional. E isso acontece com quem é recém-convertido e isso acontece também com quem tem muitos anos de conversão. O que é que nós devemos, como nós devemos nos comportar? A nossa vida espiritual, ela tem que estar ok. O que eu digo, nós temos que saber quem nós somos, filhas amadas, nós temos que saber qual é o nosso propósito e por que nós estamos vivendo ele. Então, quando a gente fala sobre lutas dentro do casamento, nós não estamos falando que casamento é um campo de batalha ou que a pessoa que você casou é o seu adversário. Não, nós estamos falando com situações que acontecem dentro da sua casa que envolvem o seu casamento e que o inimigo usa para desestabilizar você. Quando nós falamos sobre os seus filhos, não são seus filhos os seus adversários, são situações que acontecem na vida dos seus filhos e que refletem neles algo negativo e constantemente é rebatido em você, né? Por ser a líder, por ser aquela que cobra que eles façam aquilo que é certo. E que Satanás ele usa para te deixar desestabilizada e te abater. Duas coisas muito frequentes que deixam o nosso emocional e o nosso psicológico totalmente abalados. E é exatamente aí que você precisa se levantar como uma mulher de Deus, entendendo que essa luta não é daqui. Ela está acontecendo no nível espiritual. E eu tenho certeza que quando você começar a se posicionar e ter um entendimento disso, o resultado dessa batalha vai ser a sua vitória. Então, meninas, eu preciso que vocês façam esse exercício de conhecer quem é o seu adversário. Faça essa análise de perfil do seu adversário, para que você comece a entender quais são as estratégias certas que você precisa usar para vencer essa batalha. Eu aguardo vocês na aula 3 e eu tenho certeza que você já não irá entrar nessa terceira aula como você entrou nessa segunda, hein? Em nome de Jesus.